Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um GraçaCast, o seu podcast cristão que tem o objetivo principal de levar Deus até você. Eu sou o Thiago HP, estou aqui juntamente com meu amigo e irmão Giovanni. Boa noite, pessoal. Boa tarde, bom dia. Seja lá o momento, o horário, onde, quando e por que você está ouvindo esse episódio. Thiago, hoje a gente vai falar de um tema que é a minha área. Esse tema é minha área. Eu já faço 18 anos esse ano, 19 anos eu faço esse ano que eu participo dentro da igreja. E hoje a gente vai falar sobre louvor dentro da igreja. Louvor dentro da igreja. Sobre a música, sobre o louvor dentro da igreja, né? O porquê que a música tem esse poder, né? De onde vem essa conexão que faz com que a gente escuta um louvor agitadão, você celebra, você pula. Da onde vem essa conexão onde você ouve um louvor que realmente fala de adoração, teu coração quebranta, você chora, você busca, você sente vontade de chorar. E hoje a gente vai falar com uma pessoa, Thiago, que assim, entende do assunto. Entende pra caramba do assunto. Isso aí, Giovanni. Para a gente começar o nosso bate-papo, nós trouxemos aqui um convidado muito especial. Ele é pastor, adorador, e nós estamos falando de quem? Pastor Wanderley Betim, seja muito bem-vindo. Pastor presidente ali, ele é o responsável pela igreja, Pastor Wanderley, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Eita, valeu, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde, seja qual o momento que cada um vai estar ouvindo, né? Isso aí. Assistindo. Alegria estar aqui, Thiago, alegria estar aqui com o Giovanni. E a gente poder conversar, né? Um pouco sobre essa vida na igreja, na verdade, né? É uma alegria, é uma área muito especial, uma área eu amo, né? Eu falo que a música me levou a o que eu vivo hoje, né? E o que sou, através, né, de tudo que aconteceu. E se eu sou pastor, hoje a música tem também a sua contribuição, né? Gostaria que o senhor nos contasse um pouquinho da sua caminhada cristã, caminhada com a música, como o senhor disse. Eu sou filho de pastor, sou filho de pastor assembleiano, minha família toda é assembleiana. Com 16 anos eu fui para um retiro da presbiteriana e lá eu falo que filho de pastor não como é que é? Filho de peixinho não é peixinho não, né? Filho de pastor também Pastor não é pastor. Não é pastorzinho e muitas vezes não é crente. Eu fui para um retiro e eu acabei, né? Eu falo que eu acabei encontrando com Jesus. Jesus me encontrou nesse retiro com 16 anos. Eu voltei para casa e disse: pai, eu me converti na presbiteriana. Meu pai disse: filho, siga direitinho. Nunca esqueço isso. Meu pai faleceu ano passado, né? Vai fazer um ano agora em julho. E papai sempre me apoiou e eu acabei indo com 16 anos para a presbiteriana. Comecei a tocar na igreja. Fui para um retiro para participar com um amigo que era músico. Né? E aí o pastor César, na época que era do retiro, quando ele foi atender um telefonema, meu amigo chamava Oscar, disse: pega a guitarra, vamos tocar. E comecei a tocar. Quando voltei, o pastor disse: cara, você toca, que legal. Não, você vai tocar aí, cara, você vai tocar. E eu acabei tocando aquele retiro, olha que doideira. E aí, no último dia do retiro, tinha uma culto da fogueira, né? E rapaz, Deus falou muito comigo. Eu lembro eu abraçadinho com a guitarra lá na quadra, naquele culto de fogueira, chorando a partir de hoje. E foi ali, eu falo que sempre tem um marco da experiência com a gente, né, com Deus. E ali foi o meu marco, né, a partir daquele culto da fogueira, cara. 1986, olha só, 16 anos. 15 anos para 16 anos. Eu tive essa experiência, né? O texto do oleiro, né? Quebra tudo e faz de novo. E aí acabei indo para a igreja, tocando na igreja. E depois fui para o seminário. E depois fui o primeiro cara na nossa cidade aqui a ser contratado para trabalhar na igreja. Olha que isso eu não conheço ninguém, né, contratado para tocar na igreja. Tive minha carteira assinada pela Igreja Presbiteriana Central. Eu tocava como músico da igreja, eu tocava nos retiros, atendia o louvor da igreja. Profissionalmente? Profissionalmente. Fui contratado
para isso dentro da igreja e depois passei a ser obreiro da igreja, aí comecei a fazer o seminário e fui consagrado pastor. E fiquei praticamente 26 anos lá, auxiliando. E faz 3 anos, então, que agora se brincou aí, pastor presidente. Depois da pandemia, a gente acabou subindo uma igreja, né, para fazer um trabalho de revitalização. Estamos trabalhando nessa igreja, tocando também. E assim, como a gente falou, a gente vai falar sobre música, e que interessante a maneira que ele falou para nós ali. Eu não sabia realmente a maneira com que ele foi encontrado por Cristo. Ele falou que ele estava abraçado com a guitarra. Então a música teve um papel fundamental no pastoreio que você tem hoje, certo? Né? Mas assim, pastor, a gente quer saber quando foi que realmente o senhor percebeu que não era só louvar, não era só cantar, mas era uma batalha e uma presença e rendição a Deus. Então, acho que assim, a música, a verdade, o louvor, a música, a igreja é uma coisa fantástica. Você pega todos os cantores hoje, famosos, a maioria passaram pela igreja. Pode ver, né? Tiveram experiência. Você pega os caras mais conhecidos do nosso país hoje, a música sertaneja, Zé de Camargo, inclusive hoje o Luciano é um cara cristão, né? Gente que passou pela igreja. E a música, eu falo que a música me escolheu. A música sempre escolhe a gente, não... Que assim, eu tenho uma definição de arte, por exemplo, né? Isso na minha família. A minha irmã é música. Minha irmã toca lá, já tocou na orquestra lá, né? Lá em Curitiba, na capital lá, grande orquestra Assembleia de Deus, eu toco clarinete, show. E eu tocava guitarra, tocava violão. Nunca estudei partitura, estudei 6 meses, na verdade, partitura, estudar certinho. Quando eu estudei, cara, e eu fui ler a partitura e eu percebi que eu tava lendo, quando eu vi, eu fiquei injuriado, eu falar, por que eu vou ficar lendo isso aqui, já? Entendeu? E foi o meu erro, porque eu devia ter continuado aquilo. Né? Talvez eu fosse um grande maestro. E eu parei de estudar a música de verdade, porque eu tinha um ouvido muito legal, cara. Desde pequeno, se abrisse a porta e fizesse, eu já ia ver que tu era. Agora eu tô menos. Eu ia no mercado, escutava assim, ela, eu já, opa, dó sustenido. Pegava o telefone, esse telefone tá errado. Por que ele não tá em lá? Entendeu? Então eu tinha muito isso. Então eu falo que a arte, quando a Bíblia fala lá que lá no tabernáculo, ele fala que vai chamar, né, o artista ou ouvires lá para fazer a ornamentação do tabernáculo. Eu falei assim, você tem a arte, Deus deu a arte, a música, que é essa coisa do dom, né? Eu tinha, sei lá, 11 anos, eu ganhei um violão e comecei a brincar, a tocar. E eu aprendia sozinho, né? E você pode esse exemplo da minha irmã, que estudou legal, que toca lá na orquestra, se tirar a partitura, ela não toca nada. Ela não toca. Então eu falo assim, você tem um músico, como você tem o professor, vamos pegar um professor aí, né? Ele vai para aula com pincel, né? Hoje nem é mais pincel, apagador, mas antigamente se ia lá, pincel, apagador, e o cara dá uma aula, você fala, uau! E tem a arte disso. E tem o professor que estudou e ele prepara uma aula e ele vai dar uma aula legal também, né? Mas tem o cara que é arte. Eu vejo a música assim. Você tem a arte da música, a pessoa que pega e aprendeu a tocar e toca legal, que é o meu caso, né? Então, e a música entrou. Então a música veio comigo desde novo e eu vim para a igreja. Quando entrei não tinha instrumento, eu comecei a ensinar os caras e a gente formou uma banda lá, né? Conseguimos vencer essa barreira da bateria, né? E a gente começou lá em 86, aí veio os anos 90, que é legal. Se só que a gente falar de música na igreja, que bacana, né? Se tinha nos anos 90, era assim, era um convite para cantar. Você cantava, vamos adorar a Deus. Era um convite, vamos, né? Depois veio, cara, os anos 90, que foi o tempo do gospel, né?
que era uma música muito, que é o papel aí de vocês aí, dessa coisa missionária, que era uma música que era bem evangelismo, né? Surgiu Cats Barnett, o Sino G3, extra, o mundo acabará amanhã de manhã, tinha essa mensagem. E aí vem depois, ao final dos anos 90, que é essa coisa mais vertical. Quero te ver, quero te tocar. Legal você perceber a leitura. E hoje a gente vive um negócio meio sem essa referência, cara. Eu percebo que hoje, apesar de ser worship dominando, mas aí eles tentam resgatar músicas antigas, músicas dos anos 90, dos anos 80. Hoje eu falo que hoje você... ela continua um papel muito legal, né? Porque a música, assim, acho que você tem que partir, você não pode ser geral, porque tem muita igreja levando a sério essa questão do louvor, da adoração, da música na igreja, né? Porque, por exemplo, a gente, eu sou presbiteriano, né? A gente tem uma visão, a gente não abre mão da palavra. No nosso culto, por exemplo, não vai ter um momento fantástico da música e a gente vai dizer, hoje nós vamos nem pregar porque, nossa, o louvor foi maravilhoso. Não, a gente não abre mão da palavra. A gente tem que o que fala, o que transforma é a palavra, né? Então, assim, então você tem várias igrejas hoje bacana, né? Que faz coisa séria, como tem várias igrejas muito doidas aí que não, né? Não tem referência também. Mas eu acho que parte do princípio, essa questão do louvor da adoração, né? A adoração tá falando de uma coisa, o louvor tá falando de outra. A adoração sempre vai falar de quem Deus é. Deus é santo, né? Deus é Salvador, é Rei dos Reis. Você não pode fazer um culto de adoração pro Thiago. Esse domingo teremos um culto de adoração pela vida do Thiago. Não. Jamais. Mas a gente pode fazer um culto de louvor pela vida do Thiago. Porque o louvor é elogio, né? Louvor é pelo aquilo que ele faz. Então a gente adora o Senhor pelo aquilo que ele é. Que tem muito músico na igreja que faz parte né, cantores, músicos que estão na igreja, eles não definem até hoje isso. Eles cantam uma música santo, daqui a pouco está dizendo Deus vai na frente quebrando a barreta, né? Daqui a pouco volta de novo deixa o fogo descer. Então não tem essa ideia do que de fato estão fazendo, né? Essa ideia, não, cara, vamos cantar música de adoração, vamos falar de quem Deus é. Não, hoje vamos cantar mais música de um Deus que faz. Isso muda tudo, né? Então, sempre que você vai, eu falo assim, qual que é o culto da igreja? Qual que é o louvor? Qual que é a direção? Que vira, às vezes, o cara canta uma música, deixa o fogo descer, depois canta outra faz chover, peraí, como é que fica isso, né? Você quer fogo, você quer chuva? Não é verdade? Então é legal você entender isso. Daqui a pouco canta assim, uma corça pedindo água. Então, assim, né? É legal você entender um pouco sobre isso, cara. Porque isso ajuda a condução do momento de louvor, de adoração, né? Esse entendimento como é que você... O que é o louvor, o que é adoração? Porque o louvor e adoração não tem a ver só com música, com cantor, cara. A igreja toda. Eu gosto daquele texto lá de Lucas 7, né? Lucas 7, 36, se não me engano, que o fariseu lá que convidou Jesus para jantar na casa dele, e aparece uma moça penetra lá, não muito bem vista, na cidade, né? Que é a mulher pecadora, chamam, né? Que entrou e chegou por trás de Jesus e derramou um perfume e seus cabelos enxugar, começou a chorar. E o fariseu diz, se você soubesse quem é essa mulher aí, né? Isso não estaria acontecendo, fica tudo uma cena ali complicada. E eu gosto de usar esse texto para dizer que tem muita gente hoje, cara, na igreja, com essa visão da adoração, Thiago, que acha que adoração é coisa de músico e de cantor e de quem gosta do louvor com a música. Mas, na verdade, assim, tem muita gente dentro da igreja como se tivesse, cara, num casamento, num evento. Porque um amigo convidou, sabe, tipo assim, o Giovanni aí. O Thiago vai no casamento
E aí fala assim, o Giovanni, vamos lá, cara, precisa de alguém pra tocar, você não quer tocar, cara? Cara, será? Não, vamos lá, o cara acho que pode até pagar você. Ah, beleza, vamos. Aí ele vai lá, toca no casamento, foi legal, até apertou a mão do noivo, entendeu? Ganhou uma graninha ainda e voltou pra casa, cara. E eu falo que às vezes as pessoas na igreja estão assim, vão pro culto, cara, acha legal o ambiente, bacana, até aperta a mão do noivo, entendeu, filho? Mas não tem intimidade nenhuma, cara. É só mais um evento, cara. O cara que senta lá naquela cadeira já faz 10 anos, é sempre a mesma cadeira, na hora dos cantos que ele levanta e pé, fica ali. O músico que vai, todo domingo toca toda a escala dele certinho, sai lá, poxa, de novo essa música. Acha, até que enfim cantaram uma música nova agora, entendeu? São pessoas que vão lá, só apertam a mão do noivo, não tem intimidade nenhuma, não faz parte daquilo, cara. E tá achando que tá adorando, tá achando que tá louvando. Então eu falo assim, o louvor, a adoração, a música na igreja, ela é muito mais profunda, né? Às vezes é melhor você cantar uma música só, seja um hino. Eu já mudei, já passei por várias fases, né? Tô com quase 40 anos para a igreja tocando, então, claro que a gente vai amadurecendo, né? Então, uma vez, para encerrar esse assunto aí, que já foi em vários lugares, né? A pergunta original. Uma vez eu fui tocar, uma época da minha vida eu toquei bastante assim fora. Tinha uma banda, gravei umas músicas e tal, né? Tinha umas músicas e eu fui tocar uma vez numa igreja bem animada, cara. Bem penteca mesmo, pentecostal, fervo. Uau, foi massa. Galera veio junto, foi da hora. Aí no outro sábado, cara, eu fui tocar numa igreja presbiteriana dessa bem tranquila. Mais reservadora. Bem reservada, oração silenciosa e tal. E na volta eu vinha vindo com a minha esposa e eu falei, e aí, amorzão, o que você prefere? Você prefere sábado passado ou hoje? A minha esposa, eu prefiro a presença de Jesus. Poxa! Fala sério. Quebrou no meio você ali agora. Sério, você tá brincando? Prefiro a presença de Jesus. Foi legal hoje também. Muito bacana. Gostei demais hoje. A conversa ficou um pouco silenciosa ali. Daqui a pouco começamos a conversar sobre isso, porque a verdade é isso, a gente quer se impressionar com aquilo que a gente está vendo, né? João 4, aonde eu devo adorar? Entendeu? Aqui, é lá? Eles que, meu povo diz que era lá no monte, vocês querem em Jerusalém, né? Jesus já vem a hora, já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Então, tipo assim, Deus também estava naquele silêncio. A minha esposa foi abençoada ali, cara. E eu levei essa cacetada dela, peguei bom, né? De graça. Que na verdade, é legal. Eu falo assim, são coisas que não passam às vezes na cabeça de quem está em cima do púlpito, talvez com uma guitarra na mão, com um violão, ou está conduzindo, porque você tem essa pressão, cara, de tocar aquilo que é legal, cara, vamos tocar isso porque a igreja gosta. E aí você cai naquele negócio que a gente tá conversando no podcast sem gravar, né? E para quem que é o culto, né? É para as pessoas, é para Deus. Quem que você quer? Quem que você quer agradar? Se você agradar a Deus, com certeza as pessoas também vão gostar, né? E a gente encontra lá em Salmos, Salmista Davi. Eu acho que você conhece esse texto. Salmo 144, capítulo 1. A gente lê o seguinte, pastor Vanderlei. Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que adestra as minhas mãos para a guerra e os meus dentes para a batalha. Quando o salmista Davi deixou isso escrito para nós, no meu entendimento, dá a dizer que ele estava falando de duas guerras. A guerra espiritual, enquanto ele estava em batalha, espada, e a guerra espiritual, enquanto ele estava... A física. A guerra física, enquanto ele estava com a espada, e a guerra espiritual, quando estava tocando harpa. O que o senhor pensa nessa passagem ali que a gente se encontra ali no Salmo 144? Eu confesso que, assim, esse salmo aí tem que dar uma lida nele legal pra gente dar uma levantada o contexto, mas assim, Davi é o cara
Se você falar para mim 2 personagens da Bíblia que eu curto, dois caras da Bíblia que eu curto, Davi e Paulo, né? Apóstolo Paulo, para mim, um cara fantástico. E Davi, por que Davi? Porque Davi é o cara que vai, a gente como músico, né? Vai trazer a música pro culto. Quando Davi, aquela história de Davi trazendo a arca lá, né? Lembra? E depois buscar a arca, aí os caras caem, e tem aquelas coisas, acontece, ele entra dançando, a esposa dele tem problema com a esposa, tudo aquelas... E ele diz que vai lá e prepara um lugar para a arca. Certo? E diz que 24 horas tinha gente lá na arca, volta da arca. E Davi então traz o povo para diante da arca. Até então, quem chegava próximo da arca, quem que era? Só o sacerdote. Quando Davi traz a arca para Jerusalém, cada vez que a trombeta tocava, o povo chegava lá, próximo da arca, e ou era para batalha, ou era para uma reunião solene. Então Davi é esse cara que vai trazer o povo para diante de Deus. Eu acho Davi fantástico. Davi é o cara que cria instrumento, Davi é o cara que reúne, né, os músicos, prepara tudo. Depois Salomão vai ter lá toda aquela equipe fantástica, que quando inaugura o templo, diz que a glória de Deus desce, para tudo, cara. O negócio foi sério lá, né? Mas Davi preparou tudo aquilo. Então Davi é fantástico, cara. E ele é o cara responsável, no meu modo de vista, dessa questão da adoração comunitária. Ele já começa a profetizar lá isso, é um sinal, né? Quando o véu rasgou, e hoje todo mundo pode chegar. Hoje só não adora quem não quer. Só não busca Deus quem não quer. O véu rasgou. Você não tem nenhum empecilho, né? Essa mulher que eu citei agora, fala isso. Qual a barreira para você adorar a Deus? Ela era pecadora, ela invadiu a casa lá do fariseu, ela foi lá, se prostrou. O pessoal estava olhando torto para ela, ela não está nem aí. Então a gente falou hoje, qual que é o empecilho? É a música, é o som, a igreja, é o pastor. Isso na verdade não é nada disso, é gente. Mas voltando, Davi é o cara, né? E traz essa ideia da música, e essa coisa de reunir diante da arca, que para mim é o fundamental. Quando você pega Josafá lá atrás, o rei, o que ele vai fazer diante da batalha? Lembra? Quando ele está cercado e ele não sabe o que vai fazer, diz que ele passou a noite buscando a Deus e no outro dia cedo ele diz, olha, trouxe todo o pessoal, colocou a turma da música na frente, chamou os tangedores, né? Chamou os tangedores. E quando eles começaram, diz que houve uma confusão, né? Você tem outro exemplo que eu acho maravilhoso em termos de música, e a gente conversava aqui. Claro que você tem que entender que não é a música, é sempre quem está por trás da música. Se a gente entender isso muda muito. Por isso que você vê uma pessoa que canta mal, mas quando ela abriu a boca, a coisa mudou. E você vê alguém que canta lindo, maravilhoso, terminou de cantar, todo mundo aplaude e é isso aí, valeu. Por quê? Porque não é a música, é a pessoa. Quando você pega lá o texto diz, eu não lembro agora se foi... qual foi o rei, rapaz, que chamou o profeta e disse aí, a gente deve ir para a guerra ou não? Aí o profeta disse, viu, chama o tangedor. Ele disse que quando o cara veio e começou a tanger, o Espírito de Deus desceu e o profeta disse, ó, vamos embora, que Deus vai dar a vitória. É o ambiente, cara. Falo que a música tem isso, que é dessa para a guerra, para você. Quando tem um louvor, cara, um povo que tá ali e sabe o que tá fazendo. Porque a igreja tem esse negócio, cara. A igreja tem esse negócio de que às vezes assim, tem pessoas que estão ali e não sabem muito bem o que tá fazendo, como eu disse agora há pouco, a respeito de se conhecer um pouquinho disso. Mas quando tem um time que sabe o que tá fazendo, muda, não que a música muda o ambiente, mas é por causa da presença das pessoas que estão ali buscando Deus, né?
Quando você vem a fim de adorar o Senhor, você se junta com... Por que um congresso de louvor e adoração é massa? Eu participei muito disso. Porque junta a fome com a vontade de comer, cara. Se chega lá, tá David Keeler para ministrar, você tá doido para adorar. Ou não? Já era. Agora você chega na sua igreja, cara. Tá lá o cara que chegou atrasado, tá 7h30, o cara tá montando o instrumento dele, tá desanimado. Você já veio meio desanimado, cara. Sabe que vai fluir o louvor hoje? É só a misericórdia de Deus, cara. Agora, você vai num congresso, tá lá falando tal que você gosta. Você já chegou meia hora antes, cara. Você tá na frissura pra tá lá. Você tá lá, você sabe que essa pessoa é do meio, vai adorar pra valer mesmo. Ele não veio pra perder tempo, você tá... Então, por um momento que junta isso, começa a mudar no coração da gente, o desejo da gente em querer adorar o Senhor, não é? E aí a Bíblia diz que ele habita no meio dos louvores. Se houver isso, claro que você tem a experiência, tenho certeza que vocês dois já têm experiência disso, de estar passando uma semana atribulada, mas você teve a brilhante ideia de, hoje eu vou curtindo o louvor para o trabalho, já ergueu o volumão no carro, já foi dando glória a Deus, cara, já foi cantando, né? Rapaz, você já desceu feito um leão lá no trabalho, já foi, chega lá, o que era para dar tudo errado, o que aconteceu? Não falaram nada? Nossa. E aí? Né? Então tem essa coisa assim, eu acho, mas não é, eu falei que não é a música em si. A música faz parte, ela tem o seu valor. É o coração da gente, né? Um coração disposto, um coração quebrantado, contrito, Deus jamais rejeitará, né? Salmo 51 diz isso. Agora tem as ferramentas na sua mão. Eu falo que, qual que é a conexão minha? Quando eu vou orar, eu vou preparar a mensagem para domingo, agora, o culto, estou preparando. Talvez já está pensando, mas chega amanhã sábado, né? Amanhã sábado tem que preparar para domingo, porque eu vou fechar. Onde que eu vou? Eu vou pro meu cantinho. Vou pro meu cantinho, para o violão, o que que eu levo? Levo a Bíblia, meu violão, vou ter um tempo. É a arma que faz o quê? Caminha para me conectar. Tem gente que é a leitura da Bíblia, cara. Tem gente que come a Bíblia e chora em frente da Bíblia. Tem gente que é a intercessão. Ela vai, ela se fecha no quarto, ela fica lá tranquilinha, sossegada 1 hora. Mas você vai lá orar 1 hora, você não aguenta ficar 10 minutos, cara. Isso não é a intercessão que te liga. Então é a música, é o canal, você começa a cantar ali, né? Uns músicas espontâneas, negócio. Quando você vê, cara, você tá ali. Não é assim? Outro é o quê? É pregar a palavra. Cara, ele sai, cara, ele não pode ver ninguém, já chega. Eu posso chorar com você, cara? Tava passando aqui, me deu vontade de falar com você. Ele começa a falar, já começa a ter uma conexão. Então eu falo que são os canais, né? Que você flui. E pra gente que é músico, a porta, né? O canal é a música. E a gente... E Davi era também, eu acho que Davi era, porque Davi pegava a harpa, disse que ele estava tocando a harpinha dele lá, né? Sempre tava rolando uma harpinha lá, enquanto estava cuidando das ovelhas. Sempre. De vez em quando aparecia um urso lá, que o cara dava um jeitinho, leão, né? Quem sabe quantas músicas a gente pôs ali no... Saul, o testemunho de Saul, lembra Saul? Né? Diz que o Saul tava meio boladão lá, Davi ia lá, carpinha, acalmava o rei. A música, na Bíblia, ela é repleta desses fundamentos, né? A música, ela expulsa demônios, ela cura, ela restaura. A gente mesmo, né? Como você falou, né, pastor? Quem nunca, né? Tava num dia ruim, não colocou um louvor em casa, de repente mudou a performance, né? E o que eu vejo hoje, pastor, é assim, é que às vezes a gente se prepara, a gente vai no culto domingo, orar a Deus, se preparar no domingo para a semana que a gente vai vivenciar. Quando na realidade deveria ser o contrário, né? Para nós músicos, se preparar durante a semana para domingo apresentar a Deus aquilo que a gente vivencia, né, Thiago? Sim. Exatamente. E diante de tudo que foi falado até agora, dá para dizer que o louvor, ele é uma ponte até o coração de Deus, entre nós. É a conexão, eu acho, porque assim, o Giovanni colocou lá, o louvor ele expulsa o demônio, a música, eu falo assim, é a maneira da gente falar, mas na verdade assim, é o que a gente tá falando, é a gente. A música é a ferramenta.
Porque o que move é o que Deus, quer. O Deus é o nosso coração. Se Deus quisesse música, ele tem os anjos, tem o coral celestial, né? Deus, eu penso assim, a música tem esse papel importante, ela não transforma. Porque transforma, por quê? Por que você fala isso, Vanderlei? Porque assim, você pega várias vezes Jesus dizendo o quê? Várias vezes Jesus diz assim, ó, vai, a tua fé te salvou. Então, à medida que você pega a música, Giovanni, e você, através da sua fé, cara, a coisa acontece. Claro que o testemunho da gente fala assim, quando eu comecei a cantar, a coisa mudou. Mas foi o nosso posicionamento. A música foi a ferramenta. O que transforma a nossa vida é a palavra de Deus. Porque você pega assim, por que você fala assim, ó, tem tanto evangélico no Brasil hoje, por que a nossa nação é assim? Porque é muita religiosidade, na verdade. Na verdade, não é muito evangelho. Né? Porque o evangelho transforma, cara. E o que faz? Fala assim, é o falar da gente? Não é. Não, é o Espírito Santo que age. Né? O Espírito Santo que convence do pecado e do juízo da palavra. Então você pega assim, você pega a música, você tem a palavra que te dá o embasamento, né? A fé vem pelo ouvir da palavra. Então a fé está aqui. Você tem o Espírito Santo agindo. E você tem uma ferramenta. Qual foi a ferramenta? A ferramenta foi a música. Para outro podia ser a Bíblia. Ele estava no momento, ele abriu a Bíblia, começou a ler a Bíblia, cara, nosso momento transformou. Né? O outro é a oração, aquele que a gente estava falando, né? O outro é a oração. Ele estava na situação, daqui a pouco ele estava lá meio chorando, daqui a pouco ele mudou, virou disso, espera uma coisa, vamos clamar, gente. Vamos orar, começou a levantar a voz de oração e também transforma. Então, na verdade, você fala assim, foi a oração. Sim, a oração foi o instrumento, né? Mas o nosso posicionamento, por isso que eu falei, é legal você entender isso, cara, as ferramentas que estão na sua mão, né, cara? Essa conexão e aí, cara, o cara bem intencionado, o cara que tá afim de fazer, cara, ele começa a cantar lá, a igreja percebe, cara. Por que às vezes o cara começa a cantar, você já se arrepia, uma pessoa começa a chorar? Porque é a verdade nisso, cara. A verdade liberta. Como a música pode ajudar a ativar uma geração? Cara, isso é doido, cara. Como é que eu vou falar isso, cara? A música, ela é muito forte, né, cara? Eu falo assim, eu fui um cara que vivia uma geração muito da música, porque, como disse, nos anos 80, 90, cara, tanto é que hoje, se você for ouvir uma música, qualquer música, no mínimo você vai ouvir uma música dos anos 80, 90, mas tranquilo. Seja uma música evangélica, seja uma música secular, né? Nós estamos em 2025. Cita pra mim 3 músicas da hora hoje. Não precisa citar aqui, falar o nome, mas pensa somente aí. 3 músicas da hora hoje, dessa geração hoje. Cantor aqui hoje, fera. Cita o nome de... Né? Fera. 3 cantores fera do Brasil hoje, você fala, cara, esse cara é fera, as músicas dele são top. Você tem que fazer um esforço, cara. Né? Eu estava numa conferência agora, no começo do ano, a pastorzão pregando, ele dizia assim, quantos aqui estão orando pela irmã Anitta? Eu oro toda semana. Vocês têm que se preparar para receber a irmã Anitta, daqui a pouco Deus vai chamar, ela vai estar aí. Ou vocês vão ficar falando mal dela só? Olha, cara, achei fantástico isso. Né? É isso, cara, você fala assim, quem que é a cantora nossa hoje, da nossa geração hoje aqui, de vocês? Porque eu também tô junto, né? Faço parte, tô vivendo esse tempo. Mas assim, por exemplo, eu não sei citar nenhuma música dela. Você conhece alguma música dela que você pode citar aí, né? Também não. Agora, se você perguntar dos anos 80, dos anos 90, eu cito mais pra você que eu tocava, eu acho que você pediu, eu toco até hoje, não tem problema cantar essa música. A música é da hora. Fala, não tem nada errado em cantar essa música, né? Eu brincava que Jota Quest era uma banda profética, eles não sabiam, né? Já era um amor maior. Quem que é o amor maior, cara?
Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito. Quem que você precisa encontrar todo dia, cara? Você não pode abrir mão de começar com ele. Então eu brincava que essas bandas, cara, era profética que não sabia. Essa música que você falou hoje, Quero Te Encontrar de Qualquer Jeito, é muito interessante porque a banda Jotocast tinha um vocalista, um dos back vocal, que você vai lembrar, que foi um dos caras que até uns 10 anos atrás eu acho que cara até Você vê, hoje o cara pra mim, em questão de técnica, de conhecimento, é o melhor músico cristão que a gente tem hoje. O melhor cantor que a gente tem hoje, que é o Thales Roberto, né? E através dessa música, ele fez uma música que diz mais ou menos assim: é fácil demais viver em paz, é a gente que complica tudo. Então ele pegou essa passagem no Jota Quest, essa música, a melodia, que fez um louvor, cara, que ficou muito bacana. Sim, show de bola. Mas qual era a pergunta para eu voltar no começo, para não devagar muito? Como a música pode ajudar a avivar uma geração? Então, eu tava falando disso que, tipo, eu vivi a minha geração, que eu mais fui impactado com a música pelos anos 90 por causa do gospel, né? Eu tinha uma banda, a gente tocou até 98, dezembro de 97, a gente tinha uma banda de 91 a 97, uma banda chamava Alto Preço. A gente tocava muito cover de Piscina, cover do Resgate, cover do Cats Barnea. A gente aqui é uma cidade pequena, 70 mil habitantes, e a gente lotava nosso teatro Casa Cultura lá, naquela época, pra ver a gente tocar. Era um negócio doido. Era baixo, batera, guitarra, que mais? Teclado, 2 tecladistas, era 2 teclados, 5 caras. 5 caras que lotava o teatro da cidade, que a gente chama de Casa de Cultura, né? Eu lembro uma vez que foi tocar um quilo de alimento, quando a gente tava chegando, o cara tinha uma fila gigante. Eu falei, caramba, o cara vai estar lotado. E ia lá ver a gente tocar, que era da própria cidade. Então chamava Banda Alto Preço. E a gente foi, então, sacudido por essa avalanche que aconteceu, né? Nos anos 90, quando surgiram essas bandas evangélicas tocando. E surgiram muitas bandas. A gente ficou conhecendo as que, né, conseguiram ter essa coisa de jornais e conseguiram um pouco de né, visibilidade. Mas tinha muita banda boa, cara. Muita banda boa que eu acho que não chegou a ser conhecida, né? Que tocaram em muitos lugares por causa dessa avalanche que na época chamou-se Renascer Place, né? Que foi quando a igreja Renascer em Cristo trouxe essa ideia que até hoje tem essa coisa de marcha para Jesus, essa coisa tudo, fruto dessa época. De um cara que foi tocar num evento, Pastor Hernandes, né? Foi tocar num evento, chegou lá, tinha um cara tocando um piano e fazendo uma gaitinha, ele falou, cara, Deus tem um plano na sua vida. Depois ele encontrou de novo um cara no outro evento e disse, vamos tocar lá na minha igreja, que foi o Brother Simeão, nos anos 90, que é o líder da banda Cats Barnea. E ele levou esse cara na igreja, tocar na igreja dele. O cara foi lá, tocou, assistiu o culto, né? O brother conta esse testemunho. Tava ele e a esposa dele, e aí o Hernandes começou a falar, daqui a pouco ele olhou, a esposa dele tava meio chorando. Daqui a pouco ele começou a chorar, daqui a pouco ele falou, tá liberado. Os dois começaram a chorar no culto, encontraram Jesus, e aí começou uma guerra. Diz que a igreja disse para o pessoal da igreja disse para o Hernandes, ou ele ou nós. Ele disse ele. E virou a Renascer, que hoje tem a Renascer Place, que é a grande banda de louvor, né? E surgiu a Renascer, cara. Forte daquele jeito. Eu tive o privilégio de tocar, acho que 2 ou 3 vezes aqui com o brother Simeão, tempo da banda. Eu tive os privilégios bons, toquei abri show pra Aline, toquei com o Carlinhos Félix, nessa época, né? Nos anos 90, 2000, que a gente fazia uns eventos aqui, Novo Som veio pra cá. E então, essa geração, cara, impactou muita gente, cara. Aí veio uma segunda geração. Em 98, eu mergulhei dentro da igreja. A gente tava no auge dessa banda, a gente ia gravar, aquela época, o CD, né? Aí, cara, nossa, eu viajei muito com Deus, assim, na época, e buscar Deus, e eu acabei indo pra igreja. Falei, cara, moçada, pra mim deu. Eu era guitarrista da banda e eu conduzia
Eu tipo que fazia programação do que ia acontecer. Aí a gente tinha uns meninos que cantavam, tocavam, tinha o cara que era o batera que agilizava os eventos. E eu falei, cara, eu vou pra igreja. E eu me tornei, naquela época, 98, ministro do louvor, que doido. Foi quando surgiu essa palavra, ministro do louvor, né? Lá nos 95, 93, 94. Nos anos 90 começou a surgir essa coisa do ministro do louvor, que era o cara que dirigia o louvor, até hoje tem, né? E aí eu fui pra dentro da igreja, cara, abri mão. E aí, depois disso, surgiu essa avalanche também, que foi essa coisa da adoração. Que foi lá em 95, 96, 97, começou a surgir diante do trono. Olha que doideira. Pra mim, Diante do Trono, o melhor grupo, o maior. Entendeu, cara? Melhor... Daí veio uma outra avalanche que também se moveu gerações, porque eu lembro que em 2003, cara, eu passei uma semana em Londrina, no conversa de adoração, Davi Silva, David Kiro, Heloísa Rosa, não é Heloísa, um outro nome de uma outra cantora que eu não lembro agora. Cara, a semana lá, adoraçãozeira, cara, aquele negócio, aquelas músicas. E também foi uma época, acho que até 2005 isso. Foi uma década de muita adoração, cara. De louvor, que tipo, lotava. Esses congressos eram fantásticos, cara. Doideira. E isso trouxe muito pra gente essa coisa de voltar. Quando surgiu o Poderoso Deus, lembra? Poderoso Deus. O chip antigo. Né? Cara, sim, nos congressos da adoração naquela época, gente, era... Você lembra, cara? Diante do trono veio em Ponta Grossa ali, no centro ali. Cara, essa região nossa aqui toda, vazão total lá. Era multidão, Londrina, Maringá. Então, assim, a música moveu essa... Assim. E hoje, o que acontece? Depois de 2005, foi tocando, veio o Thales, arrebentou com tudo. Em 2011 ali, 2010 ali foi o auge, né? Nossa, cara, veio com tudo, Thales, aquela música. Só que aí o que aconteceu? Veio o André Valadão, e aí meio que veio o Fernandinho, e a coisa foi meio se perdendo, e não teve mais uma referência de tipo de música. E 2013, 2014, a coisa começou uma mudança, né, bastante assim, diferente, porque foi perdendo essa coisa do nosso país, assim, da música brasileira, eu vejo. E eu acho assim, aí, claro, veio a pandemia, hoje mudou a pandemia, e hoje o que eu vejo hoje, o que a gente canta hoje, a maioria das músicas, né? Assim, a gente canta muito música americana, né? A gente canta muito esse pessoal de fora. Tanto é que você vai hoje fazer uma música de celebração na igreja hoje, é uma dificuldade, cara. Verdade, isso é verdade. Você vai cantar hoje uma música de celebração, Thiago? Vamos iniciar o culto, o pastor fala assim, Thiago, começa aí celebrando o Senhor hoje, pra cantar. Giovanni, toca uma celebração aí, cara. Giovanni, qual, cara? A primeira pergunta é qual? Entendeu? Não tem, cara, você não tem. Antes você tinha. Você pegava as músicas de Trono, você pegava o David Kiro, né? Você pegava o Fernandinho lá, cara, né? Nossa, cara, céu sai de Deus, né? Não chegava um refrãozão, cara? Não era troço pular, cara, a igreja. Hoje qual que é a música que você vai começar celebrando aí? Você tem de buscar lá atrás, né? Aí, então, eu acho assim, no meu ponto de vista, eu acho que Deus tá vindo aí, cara. Eu acho que no meio de uma geração, porque não é só dentro da igreja, você pega as músicas de fora, cara, é um negócio assim, você não entende o que o cara tá cantando, aqueles tuner, né? Entendeu? A voz do cara meio funilada assim, você não entende o que o cara diz. Cara, uma batida. Cara, você não pega uma música bacana com só de ouvir que você tinha. Eu acho que vai vir, cara. Eu acho que nós vamos ter uma reviravolta disso aí, cara. Eu creio. Eu sempre criei, na verdade. Vou dar um testemunho pessoal. Em 98, eu comecei a fazer minhas músicas. Quando a gente terminou a banda, eu já compunha algumas coisas assim. Nunca me achei compositor, nem era também porque eu queria ser conhecido.
Porque assim, eu sempre toquei, cara. Eu sempre vivi a música. Eu me formei em mecânica, fui trabalhar 2 anos e meio na Bosch. Chutei o balde e voltei pra igreja. Queria dar aula de guitarra, queria estar na igreja, cara. E aí, o que aconteceu? Eu sempre fazia as músicas. A banda, a princípio, que é mais da geração mais perto de vocês, gravou umas 2, 3 músicas minhas lá da época. E eu sempre fazia minhas músicas, quietinho. No tempo da banda lá que a gente cantava algumas. Quando eu vim pra igreja, continuei o processo. Que foi quando a Gisele Cristina gravou a primeira música minha lá, em 2000. Que é o Pra Te Adorar lá. Que é 4 linhas. Pra te adorar. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Só isso. Leva ao santo lugar. Foi uma música que carregou ela por muito tempo. E eu sempre cantei das músicas, gravava, porque meu irmão tinha um estúdio, a gente gravava desde 2005, gravamos 12 músicas, depois de 2009 gravamos mais outras, 12. E em 2013, eu acho que foi 2013, gravei o terceiro. E continuo, esse ano mesmo voltei a fazer uns projetos. Eu tô na 4ª música, Deus quer, eu vou lançar agora 2 de novo. Porque eu acredito nisso, cara. E lá quando eu tava lá na central ali, nesse tempo todo, a gente cantava muita música nossa. Porque eu acho que isso aqui é uma identidade da igreja, cara. O que Deus tá falando aqui na igreja de vocês? O pastor vem domingo, dá uma palavra massa lá, cara. Falou o coração da igreja. Cara, será que isso não gerou nada? Entende? Então eu sempre criei assim, eu sempre compunha as músicas, às vezes os caras tiravam sarro, não dava pra nada. Quer dizer, passou um tempo, o que aconteceu? Todo mundo começou a achar legal. Mas eu quero falar, cantava lá na igreja mesmo, tem várias músicas que a gente canta, eles nem sabem que é mim. Eu não levo nem questão, amém. Bora, né? Tenho certeza que o tempo com ele, a gente falou do amigo em comum aqui, o Eliel, né? Ele sempre cantava as músicas, vai ver que tem música que vocês cantam que você sempre sabe. Acho que aquela música Adorar o Meu Prazer é sua, não é? A Gisele gravou. A gente cantou muito lá no Alex. Gisele gravou agora com o Cleito Queiroz essa música aí, tá maneira, ficou boa. Então, assim, tem várias músicas, né? A gente cantava lá, acho que vocês cantavam, o Léo cantava muito uma época aí, tua face vim buscar, Senhor. A gente cantou bastante, não sei. As músicas, cara, é música que é a realidade nossa. Mas aí o que acontece? Você pega o quê? Você pega uma música lá, nada a ver, traz pra sua igreja e canta. Cara, não tem a ver o contexto das pessoas lá. Então eu falo assim, acho que falta isso, cara. Falta a gente acreditar mais naquilo que Deus está falando, no nosso coração. O que Deus está falando aqui? Cara, fui lá na Graça Vida, cheguei a ouvir uma música que foi legal demais, cara. Cara, eu procurei e não achei em lugar nenhum, cara. Ó, que essa música foi no meu coração. Mano, já valeu, cara. Né? Com tantos anos, assim, pastor, de experiência na música, no louvor, que conselho pro senhor daria para quem tá hoje, nesse tempo, no tempo de inteligência artificial, do chat GPT, para quem tá começando hoje no louvor, que conselho você daria? Cara, isso aí é doido, né? Eu falo que eu sou um cara privilegiado, cara, porque eu sempre gostei de tocar com todo mundo. Eu tô com 55 anos. Sábado passado eu toquei com uma menina lá, minha sobrinha, 17 anos na bateria. Tem uns meninos lá novinhos, tocam na igreja, tô junto. É bacana, cara. Eu tô lá, toco com uns caras mais experientes e tal, né? Eu falo que isso é muito bom, que faz a gente ficar novo, cara. Mas assim, eu falo dentro da igreja, a música na igreja, cara. Eu vou falar uma palavra bem dura agora aqui, mas é de coração, assim. Eu acho que o conselho é você buscar Deus, cara. A gente vive numa geração que tá muito longe de Deus, cara. Cara, que não posso falar no meu tempo. Eu acho muito ridículo isso, falar no meu tempo. Não é isso. Cara, a gente não busca mais Deus hoje, né? A gente... Uma coisa muito superficial, cara. A música na igreja, o louvor, a adoração hoje, eu acho que ela precisa ter Deus, cara. Você tem tudo hoje na igreja. Você tem LED, você tem... A gente estava falando agora de começar ali sobre instrumento, é legal. Cara, que é outra vida, você tem um equipamento bom.
É outra vida você ter um som bom, você ter tudo aquilo que vai ter auxílio pra, né? Só que, cara, como diz, tem um amigo meu lá de Londrina, ele trabalha muito com áudio, igreja, ele diz assim, ele pegou lá o texto de Abraão, quando Abraão foi para sacrificar, né? O seu filho, né? Isaac. O coitadinho de Isaac. E ele diz, ó, tá tudo aqui, o cutelo tá aqui, o esquema para cortar tá ali, né? O fogo tá ali, Isaac tá ali. O altar tá pronto, O altar tá pronto, né? mas cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? Ele usa essa passagem para dizer assim, ó, as igrejas hoje tá assim, cara. O som tá lá, os instrumentos tá lá, o músico tá lá, só tá faltando o cordeiro. Tem muita adoração, muito louvor, tem muita presença de Deus. Eu creio que essa geração, cara, dessa moçadinha aí que tá dentro do quarto, cara, tá ouvindo muita coisa. Eu creio que Deus vai pegar essa moçada, cara. Ele morreu pra essa galerinha também, sabia? Acreditamos nisso. Eu creio nisso, cara. Eu creio porque a gente fala assim, essa moçada não tem... essa moçada tá perdida. Quando eu vou querer falar isso, eu já penso nisso. Não, cara. Acredito, cara. Acredito que tem muito menino ali desesperado por Deus. Ele não sabe o que fazer só. Enquanto isso, ele tá na frente do computador jogando. Ele tá ali estudando. Pô, nunca teve tanto menino hoje estudioso pra caramba. Entendeu, cara? Né? Estão se agarrando em algumas coisas, cara. E eu penso que, né, Deus pode vir e quebrar tudo, cara. E movimentar. Eu espero ver, cara. Quero ver se eu falo que agora na igreja, né? Eu falo assim, cara, eu tô cuidando de uma igreja agora, tá diferente pra mim. Eu falo que eu quero me realizar nesses caras. Porque a minha vida inteira, eu corri atrás de tocar num som legal, sempre, nunca ter condições, né? De ir pra igreja pequena. Eu falo que eu quero me realizar nesses caras, que eu puder. Eu falo, moçada, se vocês não aproveitar agora, que vocês têm um pastor músico que quer incentivar vocês, que quer apoiar, aí lá que vão, cara. Se não der certo agora, daí desistam. Eu vou desistir também, né? Porque se eu falar, eu vou me realizar neles, cara. Não vejo a hora de ter uma banda massa lá, os meninos papo legal, graças a Deus, mas eu posso na hora que a gente vai, uma estrutura bacana, cara, a galera tocando, querendo Deus, eu vou me sentir tão quanto se eu estivesse lá, adorando junto com eles, né? Que a gente tem que fazer tanta coisa hoje e não dá pra gente se preocupar, como eu já ponho minha vida inteira aí, ensaiando. Eu nem gosto de ensaio hoje, eu falo, vamos pro jogo. Eu fiz tanto isso na minha vida, cara. Eu já escolho os caras, você toca comigo, Giovanni, você toca comigo, Thiago, tá? Que show domingo, o que vai ser? Os caras já sabem que na hora vão tocar e pronto. Tá errado, está. Mas é que eu fiz tanto na minha vida isso, já que eu não... Fala, moçada, você já me conhece, só vem comigo, vambora. Isso aí, o Léo já tinha vontade então, também. O que eu falo pra essa moçada? Vamos voltar pra Deus, cara. Busca Deus que você vai ter uma experiência fantástica com Deus, cara. Quem sabe tá aí, quem tá ouvindo a gente aí, quem sabe um adolescente de 13 anos, 15 anos, quem sabe vai ser uma grande profeta através da música. Porque a música, cara, vai muito longe. Pra mim encerrar aqui, Thiago, 99, um pastor que eu nunca vi, depois nunca mais vi ele uma vez só, depois nunca mais vi um pastor chamado Humberto. Ele veio pra cá, e a gente tava num final de semana desse com o pastor de fora, ele era de Curitiba, ele tava cuidando de uma igreja aí, né, nesses países aqui, pertinho, Paraguai, não sei qual que era. E ele veio, cara, pra Curitiba de volta e veio pra igreja pregar. E eu tava lá, ele chegou no meu vídeo e disse assim, ó, tuas músicas vão cruzar a fronteira. Tá bom, né? Tá bom então, né, cara? Tava começando a fazer minhas músicas naquela época da banda que eu falei pra vocês, né? Do 91 até 98, 99, esse cara veio e falou pra mim. Beleza, eu ouvi aquilo, fiquei quieto. Beleza, também não desconsiderei, mas não chorei, não caí, não tem nada. Que eu só vi, tava orando, ele falou isso pra mim. Pois bem, quando foi em 2000, a Gisele Cristina bateu lá em casa, fez que não tinha uma música. Ela gravou essa primeira que eu falei pra você, né? Pra Te Adorar, é bem pequenininha. O que já aconteceu? Passou um tempão, cara, lá acho que em 2000 e
2008, se não me engano, por aí, tempo depois, surgiu uma coletânea lá, Gisele Cristina, Elaine Jesus, não sei quem mais. Essa música foi parar lá nos Estados Unidos, foi parar lá na Pilândia. E aí, velho? Ah? Aí meu amigo mora lá na Inglaterra, que é o pastor Ivan, né? Ele foi numa igreja lá, chegou daqui a pouco que tá tocando lá, prateado, tava os caras cantando, cara que é brasileiro, bora lá, mas a música tá lá, velho. Então assim, a música vai muito longe, cara. A música vai onde a gente nem imagina, cara, né? Então, pessoal, quanta música que a gente canta do exterior aí, né? Cara, às vezes o cara nem imagina que a música tá aqui, Telêmaco Borba, na nossa cidade de 70 mil habitantes, cidadezinha. Então, quem sabe tem alguém ouvindo aí, vai buscar Deus, eu quero ser essa pessoa. Deus pode levantar, em nome de Jesus. Que podcast, não? Rapaz, se deixasse, nós ia longe, Thiago. Tá bom, né? Ia longe, porque como ele fala, sempre falou, deixou indagaram pra nós, e a música, ela vai muito longe, ela é muito ampla, né? Então, assim, eu acredito que esse tempo foi um tempo curto ainda pra tudo que a gente deveria, de repente... Parte 2, parte 2. Vamos fazer uma parte 2. equipe do louvor. Parte 2. Tá bom, sobre equipe do louvor. Aí, fica aí, como é que você escolhe as suas músicas? Aí, a parte 2, Thiago, equipe, por favor. Quando você sobe pra começar a adoração, o que você foca? Como é que você resolve situações durante a adoração? As coisas. Aí, fica aí a dica. Parte 2. Vou chamar mais gente junto aí pra ver boa discussão. Hoje a gente aprendeu que música é mais que melodia, né? Muito mais, muito mais. Música é ferramenta, cara. Tem que pensar assim. Ela serve pra alegrar o baile, ela serve pra consolar, né? Ela serve pra adorar. Ela é batalha, é presença, é uma conexão Sim. entre o céu e a terra. E é uma forma de se adorar. Show. Gostaria que o senhor desse as suas considerações finais. Ô, louco, Thiago, só agradecer aí, né? Agradecer ao Giovanni que fez o contato com a gente, a recepção aqui do pessoal. Nosso querido que tá escondido ali, né? O João tá ali na técnica ali. Agradecer, valeu, espero que alcance, que sirva, que seja bênção. E é a caminhada da gente, né? E cada um tem a sua, e que a gente não pare. A gente tem que continuar. Eu falo que enquanto eu conseguir tocar, Giovanni, quero, se Deus der graça, morrer tocando, né, cara? Os dedão duro ali, dando aquela naveirada com os acordes, né? A violãozinha junto comigo aqui, ó, abraçadinha. Isso aí, cara, e continuar, né? E falando da música, falando de Deus, que Deus é a razão de tudo. Deus abençoe, obrigado, foi um prazer, desculpa alguma coisa aí, e vamos que vamos, como você, Vozito. E se esse episódio falou com você, compartilha com a sua equipe de louvor, compartilha com uma pessoa que você acredita que precisa ouvir. Ajude a gente, né, Thiago, a transmitir, a levar a palavra, porque o nosso intuito é exatamente isso, é levar a palavra de Deus. E lembre-se, o louvor é a chave sobre essa geração. Até o próximo GraçaCast. Valeu, pessoal. Deus abençoe, pessoal. Até mais. Valeu.